Macron falou ainda ontem num tradicional discurso às Forças Armadas antes do Dia Nacional e lembrou que nunca antes, desde a Segunda Guerra Mundial, a liberdade esteve tão ameaçada no continente. E, no fundo, o preço da liberdade exige que se tomem medidas. E foi por isso que o presidente Macron assumiu um compromisso: antecipar o aumento dos gastos militares com a defesa e duplicá-los até ao fim do seu mandato, duplicá-los por comparação àquilo que eram quando assumiu funções em 2017 como Presidente da República. Ora, terminará as funções à frente do Estado francês daqui a 2 anos, em 2027, à altura em que os gastos militares deverão chegar aos 64 mil milhões de euros e, portanto, serão o dobro daquilo que eram em 2017. Foi esse o compromisso que Macron assumiu, porque disse que para ser livre é preciso ser temido. E esse é o repto de Macron não só para os franceses como para os europeus, que disse que a Europa deve assumir a sua própria segurança. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. E Macron disse que se a liberdade tem um preço, cá está o preço da liberdade. Lembrou que o mundo vive uma profunda mudança desde a guerra na Europa, com a ameaça russa, aos bombardeamentos no Irão, enfim, um conjunto de conflitos à escala mundial que fazem com que a história se acelere e esteja a ser escrita neste momento. E é por isso que este 14 de julho, com o seu tradicional desfile militar na Avenida dos Campos Elíseos, que é o maior e mais antigo desfile militar da Europa, pretende ser também este ano um desfile de dissuasão militar para mostrar aos adversários que a França está pronta a entrar em combate se assim for necessário. É por isso que a cavalaria militar do exército francês este ano não irá desfilar com traje de desfile, mas com o uniforme militar, precisamente para mostrar que, se for necessário, podem ser destacados muito rapidamente para ir para a linha da frente.